Olá pessoal, meu nome é Marcelo, eu sou analista do comportamento. Estou aqui para falar para vocês sobre dois conceitos importantíssimos dentro da análise do comportamento e também muito importantes dentro da psicologia. O primeiro é o reflexo incondicionado e o segundo é o reflexo condicionado. Mas o que eu quero dizer quando eu falo que esses dois conceitos são tão importantes dentro da análise do comportamento? Bom, porque foi a partir desses dois conceitos que Skinner começou a desenvolver o próprio paradigma de comportamento operante. Com isso ele revolucionou toda uma visão de mundo, uma visão de homem dentro da psicologia. Então, a gente, para falar de reflexo incondicionado, a gente precisa falar um pouquinho sobre outras coisas. A análise do comportamento, ela sempre se preocupou muito em estudar essas relações funcionais entre estímulos e fenômenos comportamentais, simples e complexos. Vocês já se perguntaram o porquê que uma criança chora de medo toda vez que ela entra no consultório do médico? Ou então ela fica tremendo, ela fica chorando quando ela entra no consultório do dentista e aquele barulhinho da broca começa a aparecer? Um exemplo mais fácil até. Já se perguntaram por que quando a gente está com fome e de repente é colocado na frente de um pratão de comida bem feito, bem montado, a nossa boca enche de saliva? Então, assim, para a gente falar em reflexos na análise do comportamento, a gente precisa voltar um pouquinho na história. E quando a gente volta na história, a gente vai encontrar um personagem muito famoso, que com certeza todo mundo já ouviu falar, que é Pavlov. Então, Pavlov ele foi um fisiologista russo que ganhou o Nobel de Medicina e Fisiologia, mas ele é conhecido até hoje pelos achados grandiosos que ele proporcionou para a área da psicologia. Então, assim, o reflexo incondicionado ele foi descoberto quase que por um acidente. Ele foi descoberto no meio de uma experiência que Pavlov estava fazendo, e essa experiência é interessante que ela não tinha nenhuma ligação direta com a psicologia naquele momento. Então, assim, Pavlov, como era um fisiologista, ele estava estudando o sistema digestivo dos cachorros dele. Então, qual que era a experiência que ele bolou? Ele apresentava diversos tipos de comida e quando ele apresentava essa comida para os cachorros dele, ele estava medindo a salivação que esses animais apresentavam. No entanto, Pavlov começou a perceber que a saliva era produzida mesmo quando a comida não era apresentada. Então, como o Pavlov era um cara muito esperto, ele começou a perceber que estava alguma coisa acontecendo ali, mas ele não sabia descrever ainda o que estava acontecendo. Então ele começou a observar mais atentamente para isso. Então, assim, observando o que estava acontecendo, o Pavlov percebeu que a comida, quando apresentada junto com outros estímulos que estavam acontecendo ali ao mesmo tempo no ambiente, estava sinalizando que os animais iam receber a comida. E, como consequência disso, esses animais estavam produzindo saliva exatamente da mesma forma como eles produziam quando a comida estava ali de fato apresentada. Então, um acidente descoberto o reflexo condicionado. Mas assim, para a gente falar do reflexo condicionado, a gente precisa entender melhor o que é o reflexo incondicionado. Então, o reflexo incondicionado também é conhecido como comportamento respondente e é definido, de regra geral, como uma resposta que é filogeneticamente instalada no indivíduo e também está ligado à sobrevivência desse organismo. É iniciada por um estímulo incondicionado, ou seja, que naturalmente produz uma resposta quase sempre sem o controle ativo do organismo. O que significa isso? Que esse tipo de resposta de comportamento está instalado no organismo pelo DNA dele, ou seja, não é uma coisa que ele aprendeu a fazer. Ele se comporta dessa forma em qualquer situação onde aquele estímulo esteja presente. Então, por ele ser incondicionado, é correto dizer que essa resposta é iniciada sem nenhum tipo de prévio de pareamento, de condicionamento. É um exemplo fácil para isso. Quando a gente está num dia de muito calor, o corpo produz suor. Quando tem uma luz muito forte, essa luz bate nos nossos olhos, a pupila se contrai. Por que isso acontece? Porque o nosso organismo está impresso dentro do DNA do nosso organismo, que quando está muito calor, o organismo precisa se resfriar, ou então nós morremos. Ou então quando uma luz muito forte bate no nosso olho, a pupila precisa se contrair. Caso isso não aconteça, pode ocorrer um dano no nervo ocular, por exemplo. Então, são respostas que não tiveram uma aprendizagem, elas são impressas dentro do DNA daquele organismo em específico, e esse organismo vai se responder da mesma forma para o mesmo estímulo sempre quando ele ocorrer. Então, assim,
Pavlov, quando ele estava falando do estímulo incondicionado, de respostas incondicionadas, ele partiu das observações das suas próprias experiências. Então ele começou a perceber o quê? Que a comida sempre aliciava a salivação nos cães. E não precisa ter um histórico de aprendizagem para que isso aconteça. Então, para essa relação, Pavlov começou a chamar a comida de estímulo incondicionado e a salivação de resposta incondicionada. Então, para essa relação entre um estímulo incondicionado e uma resposta incondicionada, Pavlov usou o termo reflexo incondicionado. Então, assim, um estímulo incondicionado vai eliciar uma resposta incondicionada ou automática, sempre. Então, alguns exemplos de estímulo incondicionados e as respectivas respostas incondicionadas. Por exemplo, quando está muito calor, a gente soa. Quando um alimento é apresentado, a gente saliva. Quando está muito frio, nós trememos. Ou quando dá um barulho muito alto, a gente dá aquele sobressalto. Isso é o reflexo incondicionado. Ele não foi aprendido. Ele simplesmente está impresso no DNA do organismo e o organismo se comporta daquela forma. Então, tem uma coisa muito interessante que o reflexo incondicionado está muito ligado à origem das espécies e à própria seleção natural de Darwin. Então, assim, como eu disse anteriormente, o reflexo incondicionado é selecionado filogeneticamente. Então, o que isso quer dizer? Quando dizemos filogeneticamente, queremos dizer que o reflexo está impresso no organismo dentro do seu DNA. Isso faz parte de toda a espécie daqueles indivíduos. Então, assim, o reflexo incondicionado acabou sendo impresso no organismo porque ele contribuiu para a sobrevivência da espécie. Então, o behaviorismo radical ele tem uma grande base na evolução das espécies de Charles Darwin, principalmente quando Skinner começou a desenvolver as noções de comportamento operante e a seleção do comportamento pelas consequências. Então, assim, a seleção natural das espécies também depende dos reflexos incondicionados. Então, por que o reflexo incondicionado está ligado à sobrevivência das espécies? Então, por exemplo, um animal que nasceu com uma alteração biológica, onde o frio muito intenso ali do ambiente dele faz com que ele trema. E essa reação de tremer tem a função de tentar aumentar a temperatura corporal e sinalizar que se ele não aumentar essa temperatura corporal, ele vai morrer. Então isso serviu como um diferencial entre os indivíduos que ao serem expostos ao frio morriam e aqueles que ao tremerem sabiam que precisavam aumentar sua temperatura rapidamente, e com isso eles sobreviviam. Então, o cruzamento desses indivíduos que tinham esse reflexo de tremer ao frio foi sendo passado de geração em geração e gerou herdeiros com esse reflexo instalado. Então, a gente pode dizer que todos os indivíduos pertencentes a um grupo adquiriam filogeneticamente esse reflexo de tremer ao frio e por isso eles sobreviveram. E aqueles que não desenvolveram esse reflexo, eles acabaram morrendo e por consequência eles foram extintos. Então, o reflexo incondicionado, nesse caso, teve a função de modificar organismos para serem mais fortes e mais adaptados aos ambientes que eles estavam sobrevivendo ou vivendo. Então, o conceito do reflexo condicionado, que foi desenvolvido a partir dos conceitos de reflexo incondicionado, são muito importantes. Como eu falei anteriormente, tendo em vista que foi a partir deles que Skinner começou a desenvolver os conceitos de comportamento operante e revolucionar todo um paradigma dentro da psicologia. No próximo vídeo a gente vai estar falando agora do reflexo condicionado e por que ele é tão importante dentro da psicologia quando a gente fala em parceria junto com o reflexo incondicionado. Até lá!